Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, honra e força. Meus amados irmãos, esta palavra é para as pessoas, especialmente para as pessoas que estão vivendo em uma situação de pecado permanente. Esta palavra é para pessoas que, por diversas circunstâncias da vida, entraram em uma situação de contradição com a palavra de Deus. Por exemplo, as pessoas que vivem juntas e não são casadas. As pessoas que vivem em uma segunda união, que se separaram num primeiro casamento e depois foram viver com outra pessoa e com estas constituíram uma família. As pessoas que vivem uma prática homossexual, as pessoas que vivem em vícios como a embriaguez, jogos e assim por diante, e que têm muita dificuldade de deixar, que estão como que cativas, estão como que aprisionadas a esse tipo de vício. Mas ainda assim, mesmo vivendo juntos sem ser casado, mesmo vivendo em segunda união, vivendo numa prática homossexual, vivendo numa situação de vício, de álcool ou drogas ou jogos e assim por diante, esta pessoa, ela quer superar isto. Ela entende que isto é errado e quer buscar em Deus a força para a superação do seu vício. Eu quero dizer a vocês, não desanimem. Por mais grave que tenha sido o seu pecado, que esteja sendo o seu pecado, ou por coisas que você tenha feito na vida, né, que talvez você hoje se sinta desanimado, ou já se sinta condenado ou condenada, não desanime. Vejam bem, este sentimento de desânimo, este sentimento de entrega dos pontos, né? Este sentimento de frustração e esta falta de atitude para buscar a santidade, esse tipo de sentimento é infundido na alma da pessoa pelo próprio inimigo de Deus, por Satanás mesmo. Porque Deus, ele nunca desiste dos seus filhos enquanto estes filhos têm a possibilidade de virem até ele. Enquanto esses filhos têm a possibilidade de fazer a opção por ele. E é isto que eu quero dizer a vocês. Por mais que você tenha pecado antes ou esteja vivendo numa situação de pecado, não desanime. Não há nenhum pecado, não há nenhum vício, não há nenhuma situação de pecado que seja superior ao amor de Deus por nós. Se nós confiarmos em Deus e buscarmos estabelecer uma vida de oração, rezar todos os dias o terço, buscarmos suplicar a graça do Espírito Santo para que a gente possa superar o pecado que hoje nos separa de Deus, o pecado que hoje nos tira da comunhão com Jesus. Lembrem-se sempre que quando alguém faz um pecado grave, comete um pecado grave, aquela pessoa que comete o pecado grave, ou seja, que desobedece a Deus em matéria grave, ela rompe a amizade com Deus, porque ela está desobedecendo, ela está desprezando a autoridade de Deus. Deus está dizendo, faça assim, e a pessoa faz o contrário. Ou seja, ela está desprezando a autoridade de Deus sobre a própria vida. Está se submetendo ao pecado, ou seja, aos caprichos do inimigo de Deus. É por isso que a palavra de Deus, primeira carta de São João, no capítulo 3, versículo 8, diz o seguinte, aquele que peca é do diabo. Então, a pessoa que vive numa situação de pecado mortal, ela está numa espécie de escravidão a Satanás. E é preciso superar essa situação. E quando a gente fala assim, mesmo que as palavras sejam bastante duras, mesmo que elas possam assim ferir a nossa alma, nós nos curaremos pela verdade. A primeira condição para que alguém saia do pecado, a primeira condição para que um doente possa encontrar a cura, ele reconhecer que está doente. Então, é preciso de uma atitude de humildade, de reconhecer o erro e depois uma atitude de coragem, de fé, para buscar a superação, a cura deste erro. A cura desta situação de pecado, a cura deste vício. E Deus nos proporciona isto. E é isto que quero dizer a vocês que estejam, porventura, vivendo nesta situação. Não desanimem. Não desanimem. Diante daquela exigência que Deus faz a todos, não é apenas a este ou aquele, é a todas as pessoas, Deus faz o chamado a viver a santidade. O que significa viver em santidade? Significa viver de acordo com a lei de Deus. Pelo menos no esforço de obediência. Todos somos fracos, somos limitados. Quantas vezes nós somos rebeldes, desobedecemos, caímos, mas Deus nos chama a levantar. E aquelas pessoas que estão vivendo em uma situação de pecado, especialmente estas que citei, né, vivendo em segunda união, juntas sem ser casados, prática homossexual ou vícios assim inveterados, não devem desanimar. Se buscarem, repito, terem uma vida de oração, se buscarem suplicar ali a força de Deus para superar o vício, irão alcançar. Santa Teresa d'Ávila, grande doutora da igreja, diz algo que vem bem a calhar nesta situação. Santa Teresa d'Ávila diz o seguinte, ninguém consegue manter
ao mesmo tempo uma vida de oração e uma vida em pecado mortal. Ou deixará uma coisa ou deixará outra. Por isso que, se a pessoa procura ter a disciplina e estabelece uma vida de oração, rezando todos os dias, como disse, pelo menos meia hora, ou pelo menos o terço, ela irá, mais cedo ou mais tarde, alcançar a graça do arrependimento, a graça de fazer crescer em si o amor a Deus, que seja maior do que o apego ao pecado que hoje separa a pessoa de Deus. A pessoa que está em pecado mortal, ela não pode comungar o corpo e o sangue de Cristo. Ela não pode receber Jesus na Eucaristia, porque está vivendo numa situação de contradição com a palavra de Deus em matéria grave. Então é preciso superar esta situação a fim de que se possa voltar à Eucaristia. E aqui faço um alerta muito grande e muito grave a todos vocês, especialmente aos que estão vivendo nesta situação permanente de pecado. Vejam bem, infelizmente nos dias de hoje, muitos padres e muitos bispos perderam a fé, não têm mais fé católica e têm orientado mal as suas igrejas, ao seu rebanho, as suas ovelhas. Têm orientado mal. E não é raro, é muito comum, aliás, muitos casais nessa situação de segunda união, ou que vivem juntos e não são casados, ou em prática homossexual, ou metidos em qualquer vício que seja, irem a determinados sacerdotes e mesmo a determinados bispos, e estes dizerem às pessoas nessa situação que não há problema eles viverem assim. Não importa se eles estão em uma vida irregular. O que importa é que eles se amam e que Deus olha o coração deles e assim por diante. Meus irmãos, esse tipo de conselho é diabólico. Esse tipo de orientação não vem de Deus, porque a mentira não vem de Cristo. Quem diz que não se pode viver junto sem ser casado ou que não se pode viver em uma segunda união é o próprio Jesus. É o próprio Cristo que diz que quem deixa sua mulher e casa-se com outra comete adultério. Quem deixa o seu marido ou é deixado por ele e casa-se com outro comete adultério. E não existe ninguém na face da terra, nenhuma autoridade, nem padre, nem bispo, nem o Papa, que tem poder de passar por cima da palavra de Deus. Nós não somos maiores do que a palavra de Deus. Nós somos servos da palavra de Deus. Há padres e bispos que querem ser mais misericordiosos do que Jesus. Estão ali camuflando a verdade, fazendo com que as pessoas se sintam bem no seu erro. E desta forma desistam ou deixem de lutar para superar aquele mesmo erro que, se continuar, acabará por levar aquelas pessoas à condenação eterna. Então, a primeira condição, repito, para que uma pessoa possa superar o seu erro é reconhecer que está no erro. Se a pessoa começar a querer lutar contra a verdade, a querer justificar o seu pecado, a querer dizer que todo mundo pensa assim, e começar a exigir que a igreja mude para que a pessoa possa sentir-se confortável na sua situação de erro, então esta pessoa jamais alcançará a misericórdia. Por quê? Porque no fundo esta pessoa não quer a misericórdia, ela quer continuar vivendo no seu pecado. E não pensem vocês que não existe solução para essas situações. Existe solução. O que é necessário é que as pessoas elas rezem, que elas conheçam a verdade e rezem. E desta forma, da sua parte, façam o esforço necessário. Deus irá dar a graça. Deus irá dar a graça, e como disse a Santa Teresa d'Ávila, se a pessoa perseverar na oração, ela mais cedo ou mais tarde irá superar a situação do pecado mortal. Mas é importante que não desistam, porque Deus não desiste de nós enquanto nós quisermos caminhar na direção dele. Ele está nos esperando. Mas existe um salto que depende apenas de nós, porque Deus ele não violenta a nossa vontade. Há algo que depende da nossa escolha, e este algo significa a opção por Deus ou não. Quem está em pecado grave fez em algum momento a sua opção contra a vontade de Deus, a sua opção contra a autoridade de Deus, a sua opção contra Deus. Por isso que a Bíblia fala que aqueles que assim vivem estão numa situação de inimizade com Deus. É preciso recuperar a amizade, a graça de Deus, a comunhão com Ele, através do arrependimento e da confissão sincera com o sacerdote, para que assim se possa voltar a comungar. Vou dar alguns exemplos práticos, quando a pessoa persevera na oração. Quantos casais já pude ter a graça de ver? Casais que viviam juntos, sem serem casados, e também casais em segunda união. Quantos casais que vi superar isto? Às vezes a pessoa que vive junto não é casado, nunca foi casado antes. Às vezes há mulheres que querem casar e o homem está embirrado. Há outros casos, o homem quer casar e a mulher não quer. E pela oração, pela súplica a Deus, pelas lágrimas, pelos calos nos joelhos. Então, quantas vezes vi
casais, mulheres e homens também, alcançarem a graça da contrição dos seus companheiros ou companheiras e casarem na igreja. Outras vezes, né, o que aconteceu? Aquela pessoa teve a graça de viver a castidade, mesmo não casando, separaram camas e quartos. E isto vale para as pessoas de segunda união. Aqueles que estão em segunda união, no caso, não podem casar porque já foram casados. E aí há duas soluções, né? A pessoa ou separa a cama e o quarto e vive em castidade, ou então deve tentar ver se existe a possibilidade de declaração de nulidade. Mas enquanto não alcança essa declaração de nulidade, que pode ser que não alcance, né, porque a maior parte dos matrimônios são válidos. E o que acontece? Muitas pessoas casaram validamente, e por algum erro depois se separaram. Então aquele casamento foi válido diante de Deus e não existe nenhuma autoridade na terra que possa anular aquele casamento. Mas existem também aqueles que foram inválidos e a igreja pode, examinando aquela situação, a depender de alguma, se houver uma razão que seja justificável, declarar que não existiu o casamento e assim a pessoa está livre. Mas até que isto aconteça, se aquelas pessoas que estão em segunda união querem realmente agradar a Deus, o que elas têm que fazer? Elas, se têm família, filhos em comum, o que se pode fazer é isto: viver a castidade, separar camas e quartos e buscar viver na graça, poder se confessar e viver na graça e buscar assim de novo a comunhão. Mas enquanto a pessoa ela não tem força suficiente para renunciar o prazer sexual e assim separar camas e quartos e viver na graça de Deus, se ela perseverar na oração, Deus fará crescer no coração dessas pessoas um amor tão grande à Eucaristia, uma saudade tão grande de Deus, que elas serão capazes, né, de colocar Deus acima de todas as coisas, que elas serão capazes de renunciar ao prazer sexual para ter a alegria de receber Jesus na Eucaristia. O que precisa, portanto, é que estas pessoas perseverem na oração, mesmo que agora elas não consigam. Mesmo que agora elas achem muito difícil superar este vício, é preciso acreditar naquilo que o Espírito Santo falou pela boca de Isabel a Nossa Senhora. A Deus nada é impossível. Confie, reze e da sua parte faça o seu esforço, suplicando a Deus a graça do retorno a esta comunhão com Ele, suplicando a Deus a graça da superação do pecado que hoje te separa dele.